E eu já chamo o nosso convidado de hoje, o nosso analista, o professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais. Professor, sempre uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan. E o que o Favalli falava, né? Tem esse período, talvez, de um espaçamento desse período mais religioso, mas também, ao que tudo indica, estamos nos aproximando ao momento que pode ser considerado decisivo. Que análise é possível fazer, professor, de mais um dia desse conflito, claro, sem hora para acabar? Bem-vindo mais uma vez, professor. Prazer conversar com você, Tiago. Uma situação que é trágica, né? Quando nós começamos a acompanhar aquilo que está acontecendo nos últimos dias. Nós vemos aí que, de fato, o Hamas teve uma atuação completamente absurda na questão terrorista, na forma como agiram no Estado de Israel, mas nós temos também, por outro lado, uma atuação muito pesada que vem sendo questionada, inclusive, pela opinião pública internacional com relação à própria atuação do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, embora ele tenha aí, conte com o apoio dos Estados Unidos, nós vemos, nesse sentido, já uma mobilização internacional, à medida que nós vamos vendo as primeiras imagens que vêm, as imagens que têm vindo de Gaza, a questão da destruição e tudo isso. Então, a grande questão é em que momento que nós poderemos ver aí efetivamente um cessar-fogo nessa situação e que momento e qual é a estratégia de Israel com relação àquilo que pretende fazer em Gaza, porque nós sabemos, não é, Tiago, que por mais que se possa acreditar que uma atuação forte no Hamas e na questão da Palestina não implicará necessariamente o fim dessa situação toda, não é? Porque você conta ali em Gaza com uma população relativamente jovem, a faixa etária, a média é 17 anos, e o que você passa a ter é que, em razão da forma como vem todo esse processo de atuação, nós vemos que a situação parece difícil de resolver no longo prazo. Então, à medida que nós vamos observando toda a ação e a reação, a comunidade internacional pode, e este que deve ser a preocupação do primeiro-ministro, a comunidade internacional que inicialmente foi manifestamente a favor de Israel, em razão das atrocidades cometidas pelo Hamas, pode aí se tornar contrária à forma como vem atuando o exército de Israel nessa situação toda. Então, é uma situação difícil, complicada, e que o que nós lamentamos é a quantidade de vidas que vão sendo perdidas neste processo. Professor Marcos Vinícius fica com a gente durante todo o Jornal Jovem Pan, até já, professor, e eu chamo também os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi aqui no estúdio e também a nossa Dora Kramer. Dora, boa noite para você. É mais um capítulo dessa história, o drama humano que o professor falava e também a guerra chegando ao 7º dia, com brasileiros retornando aqui ao país, os reservistas israelenses indo para o Oriente Médio. Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Já dou boa noite ao professor, a quem eu tenho várias perguntas, não sei se vou poder fazer todas, mas é um momento, Tiago, e daí decorrem as minhas dúvidas que a coisa mudou de patamar, ou vai mudar de patamar. Provavelmente o que se imagina é que a partir de domingo, e aí como ficam? A gente viu hoje mais um fracasso de uma reunião da ONU, né, que deu em nada, como aliás se esperava, porque havia aquelas expectativas otimistas que daí vamos fazer um apelo e vai dar tudo certo. É claro que não, né? 15 países, sendo 5 com poder de veto, e dentre esses 5 haver divergências sérias, então a gente já imaginava que não poderia acontecer coisa nenhuma. E aí fico me perguntando, esses apelos para corredor cessar-fogo, corredor humanitário, tudo isso poderia ser algo assim aceitável ou é aceitável com os parâmetros que a gente tem até agora. Mas como a gente não está tratando com 2 estados, né? A gente está tratando com um estado e com um grupo terrorista que para eles pouco importa. Você viu quando Israel pede para sair, o Hamas pede para os nacionais, para os palestinos ficarem.
para que eles possam ser escudos, ser vítimas que morram, e com isso o Hamas atrai a opinião pública a favor dele, com isso nessa situação, circunstância a que o professor estava se referindo, essa reversão de opinião do público no âmbito mundial. Daqui a pouco, Dora, você conversa com o professor, claro, agora Nelson Kobayashi. Nelson, boa noite. E vivemos hoje um dia de uma tensão muito grande, e isso pode aumentar nos próximos dias também. Nelson. Boa noite, Tiago, Dora Kramer, professor Marcos Vinícius, que vai estar conosco hoje, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. A questão de hoje é a expectativa, né? Porque a gente viveu hoje a tensão do início da incursão terrestre do Exército de Israel no território da faixa de Gaza, mas especificamente na região norte, em Gaza, propriamente dito. E aí a gente tinha aquelas 24 horas anunciadas por Israel, nós vimos os panfletos lançados pelos aviões de Israel, e agora também há essa questão do período religioso de descanso que provavelmente o Estado de Israel respeitaria, não necessariamente o Hamas, porque o Hamas fez o seu ataque justamente no sábado passado, no fim de semana. Então o Hamas não respeita nem a religião. Israel é que poderia respeitar, e aí a gente teria uma expectativa para o final desse período religioso, que vai dar amanhã por volta da hora do almoço no horário do Brasil, que vai ser o fim do dia e início da noite lá em Israel, lá naquela região. Aí fica a expectativa dessa incursão terrestre que está prometida. O Israel já disse que vai entrar. E aí quando entra com o poderio do Exército de Israel, a gente infelizmente só pode esperar uma incursão sangrenta, porque a gente vê o número, né? São 300 mil homens de Israel para entrar num território que está habituado ali na região norte, cerca de 1 milhão de palestinos, né? E no meio ali os integrantes do Hamas, alguns. Ou seja, é muita gente. Numa comparação que a gente faz com a incursão da Rússia na Ucrânia, eram 100 mil homens, ou seja, 1/3, para uma extensão territorial muito maior. Ou seja, Israel vai com tudo para cima da região norte da faixa de Gaza, e aí fica essa expectativa, essa tensão terrível, e está todo mundo olhando para isso, especialmente agora, pensando justamente nos excessos ou não que Israel pode cometer. Tomara que Israel consiga fazer essa incursão com o menor grau de efeitos colaterais possível.